Você já teve aquela sensação de que está trabalhando demais, esforçando o suficiente, mas sua vida simplesmente não avança? Você acorda todos os dias com a mesma conta bancária, o mesmo relacionamento que não evolui, o mesmo emprego que te sufoca menos, e lá no fundo, uma voz sussurra que talvez esse seja mesmo o seu destino? Eu preciso que você pare, respire fundo, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser a informação mais poderosa que já chegou até você. Existe um homem que viveu no século XX e deixou um legado que está transformando silenciosamente a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Neville Goddard não era guru de autoajuda. Ele era um místico, um estudioso profundo da consciência humana. E ele descobriu algo que a ciência moderna só agora começa a comprovar. A sua realidade externa é uma projeção direta do seu estado interno. Não metáfora, não poesia, fato. E aqui está o que vai te surpreender. Você não precisa de anos de meditação, de rituais complicados ou de uma fé cega. Neville ensinou uma técnica específica, praticada por apenas 20 minutos por dia, que reprograma o seu subconsciente de forma tão profunda que a sua realidade não tem outra escolha a não ser se reorganizar ao seu redor. Parece exagero. Continue assistindo. Eu quero que você faça algo agora, mesmo antes de continuar. Nos comentários abaixo, escreva em uma frase: qual é a realidade que você mais deseja criar na sua vida? Pode ser abundância financeira, amor, saúde, uma nova carreira, menos seja o que for. Escreva agora. Esse ato simples já é o começo da sua manifestação. Eu preparei este vídeo com 7 capítulos que vão te levar passo a passo, desde a base filosófica de Neville até a prática exata dos 20 minutos diários que ele recomendava. Se você assistir até o final e aplicar o que vai aprender hoje, eu garanto que você vai olhar para esse comentário que acabou de deixar com outros olhos, porque ele terá se tornado realidade. Vamos começar. Neville Lancelot Goddard nasceu em Barbados em 1905 e morreu nos Estados Unidos em 1972. Nesse meio século de vida, ele escreveu livros, conduziu palestras para plateias lotadas em Nova York e Los Angeles e desenvolveu uma filosofia que pode ser resumida em uma frase devastadoramente simples: a consciência é a única realidade, e tudo o que existe no mundo visível é apenas o efeito daquilo que você carrega dentro de si. Ele não era um homem de teorias vazias, ele era um homem de resultados. Neville afirmava que a maioria das pessoas vive em uma prisão invisível. Elas passam a vida toda reagindo ao mundo externo, tentando consertar circunstâncias, lutando contra problemas, desejando coisas que parecem distantes, sem jamais perceber que toda essa realidade foi criada de dentro para fora. Você não está sofrendo por causa do mundo. O mundo está refletindo o que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Essa é a bomba que Neville largou no século XX e que muita gente ainda não conseguiu assimilar completamente. A prática central de Neville Goddard é chamada de revisão e estado alag, termos que vamos explorar em detalhes ao longo deste vídeo. Mas o núcleo de tudo é este: quando você aprende a habitar mentalmente o estado emocional de quem já possui o que deseja, antes de qualquer evidência física. O seu subconsciente começa a trabalhar 24 horas por dia para tornar aquela realidade concreta, não como mágica, como lei. E o mais extraordinário é que isso não exige grandes sacrifícios de tempo. Neville era específico. O momento mais poderoso para essa prática é o estado hipnagógico, menos aquele instante precioso entre a vigília e o sono, quando a mente consciente relaxa e o subconsciente fica completamente aberto e receptivo. São aproximadamente 20 minutos por dia, nada mais, nada menos. Ao longo deste vídeo,
você vai entender por que esse método funciona do ponto de vista neurológico e filosófico. Vai conhecer as 7 práticas essenciais que Neville ensinava e vai sair daqui com um protocolo claro para começar esta noite. Não amanhã, esta noite. Mas antes de ir a fundo, preciso que você compreenda um fundamento que Neville considerava absoluto. Sem entendê-lo, nada mais vai fazer sentido. É por isso que o primeiro capítulo existe. Neville Goddard começava todas as suas palestras com uma afirmação que soava radical para qualquer pessoa, ouvindo pela primeira vez. Consciência é a única realidade, não a matéria, não as circunstâncias, não o dinheiro no banco, nem a situação do país, nem o comportamento das pessoas ao seu redor. A consciência, o estado interno que você carrega menos, é a substância de que toda a sua realidade é feita. Para compreender isso de verdade, precisamos abandonar por um momento a forma como fomos ensinados a ver o mundo. Desde pequenos, aprendemos que a realidade é algo que existe lá fora, independente de nós, e que nosso trabalho é nos adaptar a ela, conquistar um espaço nela, sobreviver a ela. Neville diz que isso é exatamente o contrário do que ocorre de fato. Pense assim: você já reparou que 2 pessoas podem viver exatamente a mesma situação objetiva, menos a mesma crise financeira, o mesmo término de relacionamento, o mesmo diagnóstico médico, e uma delas se destrói enquanto a outra encontra uma saída? A diferença não está na situação, está no estado de consciência de cada uma. E esse estado não é acidental. Ele pode ser cultivado deliberadamente. Neville usava muito uma frase de William Blake, poeta que ele admirava profundamente. Como um homem é, assim ele vê. Não como ele quer ver. Não como ele escolhe ver conscientemente. Como ele é menos, no nível mais profundo, no que ele acredita ser verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. Essa é a base de tudo. Aqui está o ponto que muda tudo. Se a sua consciência cria a sua realidade, então mudar a sua realidade não exige que você mude o mundo externo primeiro. Exige que você mude o que você está sendo internamente. Primeiro o ser, depois o ter. Primeiro o estado interno, depois a manifestação externa. Neville ilustrava esse princípio com uma metáfora poderosa. Imagine que você está assistindo a um filme em um cinema. As imagens são projetadas na tela, menos guerras, romances, tragédias. Você não vai até a tela para tentar mudar as cenas. Você vai ao projetor. A tela é a sua vida. O projetor é a sua consciência. Se você não gosta do que está vendo, mude o filme, não a tela. Esse insight parece simples, mas suas implicações são avassaladoras. Significa que você não precisa esperar que as circunstâncias mudem para se sentir bem. Que você não precisa de permissão de ninguém para assumir um novo estado de ser. Que o poder de transformação está completamente em suas mãos e sempre esteve. A ciência moderna, curiosamente, está chegando às mesmas conclusões por caminhos diferentes. A neuroplasticidade, menos a capacidade do cérebro de se reorganizar em função dos pensamentos e experiências, menos comprova que o que você pensa repetidamente, literalmente, reconfigura a sua biologia. O Dr. Joe Dispenza e outros pesquisadores documentaram isso extensamente. Neville chegou a essa conclusão décadas antes, pela via da consciência pura. Agora, uma pergunta para você. Qual é o estado de consciência que você habita com mais frequência? Quando você fecha os olhos e pensa na sua vida financeira, no seu amor, na sua saúde, qual é o sentimento predominante? Insuficiência, medo, gratidão, abundância? Esse sentimento, não os seus desejos conscientes, é o que está sendo projetado na tela da sua realidade. Neville não dizia isso para te culpar pelo que está acontecendo na sua vida. Ele dizia para te liberar, porque se você criou
a realidade atual. Sem saber que estava fazendo isso, imagine o que você pode criar quando começar a fast flow, conscientemente e deliberadamente. Essa é a promessa do próximo capítulo. Neville Goddard descrevia o subconsciente de uma forma que nenhum livro de psicologia convencional usaria. Ele dizia que o subconsciente é um servo absolutamente fiel, completamente imparcial e radicalmente literal. Ele não julga os seus desejos, não avalia se você merece, não pergunta se é possível. Ele simplesmente executa o que recebe. O problema é que a maioria de nós está ordenando ao nosso subconsciente coisas que não quer menos, mas está fazendo isso inconscientemente, repetidamente e com grande intensidade emocional. Toda vez que você pensa, nunca vou ter dinheiro suficiente, com genuíno peso emocional, o seu subconsciente recebe esse comando e trabalha para torná-lo verdade. Não porque o universo seja cruel, mas porque o subconsciente funciona literalmente como um mecanismo de realização. Ele leva a sério tudo aquilo que você imprime nele com emoção e repetição. A emoção é a tinta, a repetição é o pincel. E o subconsciente é a tela que nunca recusa uma pintura. Neville ensinava que há duas formas de imprimir algo no subconsciente. A primeira é a experiência. Repetida ao longo do tempo, é assim que nossas crenças limitantes se formam na infância, pela repetição de experiências e mensagens. A segunda, e é aqui que a sua liberdade reside, é a experiência imaginária vivida com intensidade emocional suficiente. O subconsciente, fascinantemente, não distingue entre uma experiência real e uma experiência imaginada com suficiente vivacidade e sentimento. Pesquisas em neurociência confirmam isso. Os mesmos circuitos neurais são ativados quando você imagina um movimento e quando você o executa fisicamente. O subconsciente não faz a distinção. Para ele, sentir é real. Isso abre uma possibilidade extraordinária. Você pode reprogramar o seu subconsciente deliberadamente, imprimindo nele, através da imaginação disciplinada e do sentimento genuíno, os estados que deseja tornar sua realidade padrão, não como afirmações repetidas, sem emoção, como experiências verdadeiramente vividas internamente. Neville usava um termo preciso para isso. Entrar no estado LN, o disse pense no que você quer. Ele dizia, entre no estado de quem já tem o que deseja. A diferença é crucial. Pensar sobre algo te mantém separado dele. Você está aqui, olhando para algo lá. Entrar no estado significa que você já é aquela pessoa. A coisa já aconteceu. Você já é o que deseja ser. Um exercício simples que Neville propunha. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: como eu me sentiria se meu desejo já fosse realidade? Não como eu me sentirá. Não como eu gostaria de me sentir. Como eu me sentiria se isso já fosse verdade. Habite esse sentimento por alguns minutos. Isso é reprogramação subconsciente em ação. A resistência mais comum que as pessoas enfrentam aqui é a voz da razão que diz: mas isso não é verdade. Olha a sua conta bancária. Olha o seu relacionamento. Olha a realidade. Neville chamava isso de o estado de ego. A mente que só acredita no que vê. E ele dizia que superar esse estado é o único trabalho real que existe na jornada de transformação. Porque aqui está a verdade que liberta. A realidade que você vê hoje é apenas o passado manifestado. São as sementes plantadas ontem brotando hoje. O que você planta hoje, menos nos 20 minutos desta noite, é o que vai brotar na sua realidade de amanhã. O seu subconsciente já está trabalhando. A questão é, para quem você está trabalhando? Existe um estado específico da mente que Neville Goddard considerava o mais poderoso portal de acesso ao subconsciente. Ele se chama estado hipnagógico menos. Mas Neville
tinha um nome mais poético e revelador para ele: estado Alag, do inglês drowsy state, o estado de sonolência que ocorre no limiar entre a vigília e o sono. Você já notou aquela sensação peculiar quando está quase dormindo? O corpo pesado, a mente solta, os pensamentos começando a se tornar mais fluidos e imagéticos. Esse é o estado hipnagógico. E nesse estado, as defesas da mente consciente, o ceticismo, a análise, a resistência menos, estão completamente relaxadas. O caminho para o subconsciente está aberto. Neville ensinou que este é o momento ideal para imprimir uma cena no subconsciente. Não uma afirmação, não uma lista de desejos. Uma cena específica, curta, sensorial e emocionalmente carregada. Menos uma imagem viva do desejo já realizado. É nesse estado que o subconsciente absorve o que você oferece de forma mais profunda e duradoura. Por que esse estado é tão poderoso? Porque as ondas cerebrais estão na frequência θ, menos a mesma frequência associada a estados meditativos profundos, sonhos lúcidos e memórias de longa duração. Nessa frequência, o subconsciente está em modo de máxima receptividade. É literalmente como se a porta para a sala de gravação estivesse escancarada. Agora, Neville dava uma instrução muito específica sobre como usar esse estado. Escolha uma cena que implique que seu desejo já foi realizado. Não uma cena do processo de realização. Não você trabalhando para conseguir dinheiro. Não você conquistando alguém. Uma cena do depois. Você celebrando com um amigo. Você vendo o saldo na conta. Você caminhando pela casa nova. A cena deve ser curta, menos quase como um GIF mental, repetido em loop. Neville dizia para escolher um único momento que pressuponha que tudo ocorreu como você desejava. Quanto mais específico e sensorial esse momento, mais eficaz. Você consegue sentir o abraço do amigo, o cheiro do ambiente, a textura da cadeira. Quanto mais sentidos você ativar, mais real a experiência se torna para o subconsciente. O protocolo prático é simples. Deite-se confortavelmente no seu horário de dormir. Relaxe o corpo conscientemente, de baixo para cima menos pés, pernas, abdômen, peito, braços, rosto. Permita que a sonolência chegue naturalmente. Quando sentir aquela leveza particular, aquela soltura mental, introduza a sua cena. Reviva menos a habite-a. Sinta menos a. Se você adormecer no meio da prática, perfeito. Neville dizia que adormecer dentro da cena desejada é a forma mais poderosa de imprimi-la no subconsciente. Porque você está literalmente passando o sono inteiro naquele estado. A última impressão, antes do sono, é a que o subconsciente leva consigo durante a noite. Muitas pessoas erram aqui por tentar forçar. A tentativa de controlar o processo é exatamente o que interrompe o estado hipnagógico. Você não está aqui para performar. Está aqui para receber e para ser. A passividade receptiva, menos como uma criança que adormece tranquilamente, é o estado ideal. Neville praticou essa técnica por décadas e documentou resultados extraordinários, tanto em sua própria vida, quanto na vida de pessoas que aplicaram o método a partir das suas palestras. Mas antes de você começar esta noite, há um elemento que Neville considerava absolutamente indispensável e que a maioria das pessoas ignora completamente. É o assunto do próximo capítulo. Neville Goddard escreveu um livro intitulado O Sentimento é o Segredo. E esse título resume, em 4 palavras, o princípio mais incompreendido de toda a sua filosofia. Não é o pensamento que cria. É o pensamento carregado de sentimento que cria. A emoção é o componente ativo. Sem ela, a imaginação é apenas fantasia. Com ela, é criação. Pense em um momento da sua vida
em que algo que você desejava intensamente se manifestou. Agora pense em um período em que você temia profundamente que algo ruim acontecesse. E aconteceu. Em ambos os casos, havia uma emoção intensa e sustentada envolvida. A lei não pergunta se o sentimento é positivo ou negativo. Ela apenas amplifica e manifesta o que é sentido com intensidade. É por isso que preocupação crônica é uma forma de oração pelo que você não quer. Toda vez que você se preocupa com algo menos a conta que não fecha, o relacionamento que pode acabar, a saúde que pode piorar, você está imprimindo no subconsciente, com emoção genuína e repetição constante, exatamente o que teme. O subconsciente não processa negações, ele processa imagens e sentimentos. A solução que Neville propunha não é suprimir o sentimento negativo. Isso seria uma ilusão. É cultivar deliberadamente o sentimento do desejo realizado, com tanta consistência e intensidade que ele progressivamente substitui o padrão de medo ou limitação. Não é negação da realidade, é a escolha consciente de qual realidade você está gerando com a sua atenção emocional. Aqui está uma distinção que vai mudar como você pratica. Há uma diferença entre desejar e ser. Quando você deseja algo, há uma sensação de falta. Você está aqui, o desejo está lá. Quando você entra no estado de quem já tem, não há falta, há completude, gratidão, satisfação. Esse é o sentimento que o subconsciente reconhece como realidade atual e trabalha para sustentar. Neville era muito claro. O subconsciente só aceita como real o que é sentido como real no presente, não o que você imagina para o futuro. O futuro não existe para o subconsciente, ele só opera no agora. Então, para imprimir nele o desejo realizado, você precisa senti-lo como já realizado, aqui, agora, neste momento. Isso é o que ele chamava de assumir o estado. Uma ferramenta poderosa que Neville usava para gerar esse sentimento genuíno era a gratidão antecipada. Agradecer internamente pela manifestação como se ela já tivesse ocorrido, não obrigado pelo que vai acontecer. Obrigado pelo que já é. Essa distinção sutil na linguagem interna faz uma diferença enorme na qualidade do estado que você habita. Outra técnica que ele ensinava era o que chamamos hoje de acting as if. Agir como se, não de forma forçada ou artificial, mas nas pequenas escolhas do dia. Como você fala sobre si mesmo, como você se apresenta, que tipo de conversas você sustenta mentalmente. Se você vai se tornar uma pessoa próspera, como essa pessoa pensa, como ela se sente, como ela se move pelo mundo. O sentimento certo não é entusiasmo performático, não é excitação forçada, é aquela calma profunda de quem sabe que está tudo bem. A serenidade de quem tem a certeza interior que precede toda evidência externa. Neville chamava isso de certeza tranquila e dizia que era o sinal mais claro de que você está no estado correto. E aqui está algo poderoso que Neville repetia sempre. Você não precisa saber como a manifestação vai acontecer. Você não precisa planejar os caminhos ou enxergar as rotas. O seu trabalho é manter o estado, o subconsciente, trabalhando através das leis que organizam o universo. Cuidará dos como. O seu papel é o como se sente. O resto não é da sua responsabilidade. Uma das técnicas mais singulares e poderosas que Neville Goddard ensinava é a chamada revisão. E ela age de forma diferente de tudo que você já viu sobre manifestação. A maioria das técnicas foca no futuro. Visualize o que quer. Imagine o que vai ter. A revisão foca no passado e afirma que transformar como você armazena o passado transforma diretamente o seu futuro. O fundamento é este. O seu subconsciente não armazena eventos. Ele armazena a interpretação emocional que você fez de eventos. E essas interpretações, que muitas vezes datam da infância,
menos são as crenças que hoje operam como filtros da sua realidade. Se você acredita que dinheiro nunca chega fácil, é porque em algum ponto da sua vida você armazenou essa experiência como verdade absoluta. A revisão é o processo de voltar a um evento passado, uma memória dolorosa, uma situação que saiu errado, uma conversa que te deixou mal, e revivê-la mentalmente como você gostaria que tivesse acontecido. Não como fantasia de escapismo, como uma reprogramação genuína do arquivo emocional que seu subconsciente mantém daquele evento. Neville ensinava que o tempo, do ponto de vista da consciência, não é linear da forma que pensamos. O passado que você carrega não é uma fotografia imutável, é uma construção viva que você atualiza constantemente com cada lembrança. Quando você revisa uma memória e a recolore com um sentimento diferente, você literalmente muda o arquivo que o seu subconsciente usa como referência. A prática é simples. Ao final do dia, e este é o segundo uso dos 20 minutos que Neville recomendava. Sente-se ou deite-se confortavelmente e passe mentalmente pelos eventos do dia, onde algo saiu diferente do ideal, uma conversa que foi mal, uma rejeição, um momento de raiva ou tristeza. Reviva-o, mas esta vez da forma que você desejaria que tivesse ocorrido. Veja a conversa acontecendo diferente. Sinta a outra pessoa respondendo da forma que você preferia. Experimente o sentimento de um resultado positivo. Não tente lembrar o que realmente aconteceu ao mesmo tempo. Substitua completamente. O subconsciente, que não distingue o real do imaginado com intensidade emocional, atualiza o arquivo. E um arquivo atualizado gera novas respostas automáticas no futuro. Mas a revisão não serve apenas para eventos do dia. Ela serve para traumas antigos, para padrões que se repetem desde a infância, para crenças que você nem sabe mais de onde vieram. Se você sempre se sentiu indigno de amor, provavelmente há memórias específicas que ancoraram essa crença. Revisá-las, vivê-las como você gostaria de ter vivido, é uma das formas mais profundas de cura que existe. Neville relatava casos de pessoas que usaram a revisão para transformar relacionamentos que pareciam destruídos, para se curar de doenças que pareciam irreversíveis, para reconstruir finanças depois de falências. Não porque a técnica é mágica menos, mas porque ela ataca a raiz, a crença armazenada no subconsciente que estava gerando aquelas realidades repetidamente. Uma coisa importante: a revisão não é sobre ignorar o que aconteceu ou fugir da responsabilidade. É sobre entender que o passado, como você o carrega emocionalmente, é um construto e que você tem o poder de reconstruí-lo de uma forma que sirva a pessoa que você está escolhendo ser. É a diferença entre ser vítima da história e ser o autor dela. Neville dizia que uma pessoa que pratica a revisão consistentemente por 30 dias experimenta uma mudança tão profunda nos seus padrões automáticos de pensamento e resposta que mal se reconhece. Os outros, ao seu redor, percebem antes. Os relacionamentos mudam. As oportunidades surgem. O mundo externo simplesmente começa a refletir o novo arquivo interno. É a lei. É inevitável. Neville Goddard dizia que há uma palavra que encapsula toda a sua filosofia: suposição, não afirmação, não desejo, suposição. Quando você supõe algo sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre os outros, essa suposição se torna a lente através da qual toda a sua experiência é filtrada, menos e progressivamente um molde, a partir do qual a realidade se forma. Pense nas suposições que você carrega como verdades absolutas. Sou ruim com dinheiro, não tenho sorte no amor. Sempre aparecem problemas quando as coisas melhoram. Você não escolheu conscientemente acreditar nessas coisas. Elas se instalaram através de experiências repetidas
de palavras de outras pessoas, de conclusões que sua mente de criança fez sobre o mundo. Mas hoje, elas operam como lei dentro de você. A boa notícia, menos e Neville insiste nisso, é que suposições podem ser substituídas por suposições mais poderosas com a mesma naturalidade com que foram instaladas, através de repetição e emoção. Você tem o poder de começar a supor o melhor sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida menos e. Se persistir nessa suposição com suficiente intensidade, ela se tornará a sua nova verdade operacional. Neville ensinava a prática de suposição construtiva, especialmente em relação a outras pessoas. Ele dizia: se você quer que alguém te trate de determinada forma, comece a supor que essa pessoa já tem os melhores sentimentos em relação a você. Não finja. Suponha genuinamente. Trate-a internamente, como se ela fosse maravilhosa. Você ficará espantado com a rapidez com que ela começa a confirmar a sua suposição. Isso vai contra o instinto de muitas pessoas. Queremos tratar os outros conforme eles nos tratam, menos reagir ao comportamento externo. Neville diz que isso é viver de dentro para fora, ao contrário. Quando você permite que o externo determine o interno, você está deixando que o mundo crie a sua realidade. Quando você decide o estado interno primeiro, você está criando o mundo. O filósofo William James, que Neville citava com frequência menos, disse que agir como se é uma das leis mais poderosas da psicologia humana. Quando você adota o estado físico, emocional e mental de uma pessoa que vive determinada realidade, o cérebro e o corpo começam a se reorganizar para sustentar esse estado. A neurociência moderna confirma. O cérebro não sabe que você está fingindo. Ele responde ao estado real que você está habitando. Neville propunha um experimento de 7 dias. Escolha uma suposição sobre si mesmo que, se fosse verdade, transformaria sua vida. Algo como: sou naturalmente próspero, ou sou profundamente amado e amável, ou minha saúde melhora a cada dia. Por 7 dias, assuma essa suposição com tanta consistência quanto possível. Nos seus pensamentos, nas suas conversas internas, na sua postura física, no seu estado emocional. No final dos 7 dias, Neville dizia, você notará algo, pequenas evidências da suposição começando a aparecer na realidade externa. Não porque o universo foi convencido menos, mas porque a sua percepção, filtrada pela nova suposição, começa a enxergar oportunidades e sinais que antes eram invisíveis. E ao agir sobre essas evidências, você alimenta o ciclo de confirmação. A suposição também se aplica ao divino, ao maior. Neville tinha uma perspectiva muito específica sobre Deus. Ele acreditava que o eu sou, dentro de cada ser humano, é a própria divindade em expressão. Quando você diz eu sou, você está invocando o poder criativo mais fundamental. O que segue o eu sou, em sua linguagem interna menos rico, amado, saudável, livre, é a suposição que você está entronando como seu Deus pessoal. Por isso o nome do canal ressoa tão profundamente com os ensinamentos de Neville. Mentalidade positiva, eu sou. O eu sou não é apenas palavras, é a declaração criativa mais poderosa que existe. Use-o conscientemente. Use-o com intenção. Eu sou próspero. Eu sou amado. Eu sou saudável. Eu sou livre. Cada vez que você supõe isso como verdade, você está participando ativamente da criação da sua realidade. Chegamos ao capítulo que você esperava desde o início. O protocolo exato dos 20 minutos que Neville Goddard ensinava. Não uma aproximação, não uma interpretação. A prática estruturada que combina tudo o que vimos até aqui, em uma sequência específica, poderosa e aplicável a partir desta noite. Pegue papel e caneta, menos, ou abra
o bloco de notas, porque você vai querer anotar isso. Fase 1 menos preparação. 5 minutos antes de dormir, afaste-se de telas, pelo menos 10 minutos antes de começar. Deite-se confortavelmente, de costas. Comece uma varredura corporal de relaxamento. Inspire profundamente 3 vezes, soltando lentamente. A cada expiração, sinta uma parte do corpo afundar na cama. Pés, panturrilhas, coxas, abdômen, peito, ombros, braços, pescoço, rosto. Permita que o corpo fique completamente quieto. Fase 2. Menos a revisão do dia 5 minutos. Com os olhos fechados e o corpo relaxado, percorra mentalmente os eventos do dia em ordem cronológica inversa, menos do mais recente para o mais antigo. Identifique qualquer momento que não foi como você desejaria. Uma palavra dura que você disse ou recebeu. Uma preocupação que dominou sua mente. Uma situação que saiu errada. Reviva cada uma dessas cenas da forma ideal, menos como você gostaria que tivesse acontecido. Sinta o sentimento correto em cada revisão. Fase 3, menos a cena do desejo 5 minutos. Agora, escolha a cena central. Um único momento que pressupõe que seu desejo principal já foi realizado. Escolha algo específico. Uma conversa de celebração, uma visão no espelho, um objeto que simbolize a conquista. Construa a cena com todos os sentidos. O que evoque. O B. O que você ouve. O que sente no corpo. Qual é o cheiro do ambiente? Reviva essa cena em loop suave, como uma melodia que se repete. Fase 4, menos o estado alargue, 5 minutos. Permita que a sonolência chegue naturalmente, enquanto mantém a cena. Não lute para ficar acordado. Não force a vigília. Deixe a mente derivar levemente, mas continue sentindo a emoção da cena realizada. Se você adormecer aqui, perfeito. A última impressão que o subconsciente carregará pela noite é a do seu desejo realizado. Se permanecer acordado, simplesmente repita a cena até adormecer naturalmente. Esse é o protocolo completo dos 20 minutos. Simples na forma, profundo na substância. Mas há variações que Neville também ensinava para momentos diferentes do dia. Além da prática noturna, o estado hipnagógico também pode ser acessado logo ao acordar, menos naqueles primeiros instantes, antes de você abrir os olhos. Completamente. Use-os. São ouro puro. Neville recomendava também uma prática de 5 minutos ao longo do dia, em qualquer momento de espera, menos no trânsito. Na fila, durante uma pausa no trabalho, feche os olhos por alguns instantes e retorne ao sentimento da cena realizada. Não à cena visual em si, mas ao sentimento. Essa consistência ao longo do dia complementa a prática noturna de forma poderosa. Outro elemento que Neville enfatizava era a consistência acima de tudo. Uma sessão intensa e 3 dias de abandono produz muito menos do que sessões modestas praticadas todos os dias por 30 dias. O subconsciente responde à repetição consistente. Cada sessão é uma camada de tinta. Você precisa de camadas suficientes para a cor aparecer com intensidade. Como medir o progresso? Neville dizia que o primeiro sinal é interno. Você começa a se sentir diferente em relação ao desejo. Onde havia ansiedade, surge uma calma estranha. Onde havia urgência desesperada, surge uma confiança tranquila. Esse é o sinal de que o subconsciente atualizou o arquivo. Os sinais externos, menos as pontes de incidentes, como Neville chamava menos, vêm logo depois. Oportunidades que surgem do nada, encontros inesperados, ideias que parecem surgir do ar. Neville Goddard praticou isso por toda a vida adulta. Ele não nasceu rico, famoso ou privilegiado. Ele começou como dançarino desconhecido, imigrante em Nova York nos anos 1920. Através da aplicação consistente desses princípios, ele transformou completamente a sua realidade e dedicou o resto da vida a ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Você tem em mãos hoje o mesmo mapa que ele deixou,
A pergunta não é se funciona. A pergunta é: você vai começar esta noite? Você chegou até aqui. E isso diz muito sobre quem você é. Pessoas que buscam transformação real não pulam vídeos. Elas assistem, absorvem, internaliza. Agora você tem em mãos 7 pilares que juntos formam o sistema mais completo que Neville Goddard nos deixou. O princípio da consciência como criadora, o subconsciente como servo fiel, o estado hipnagógico como portal, o sentimento como força geradora, a revisão como cura do passado, a suposição como nova identidade e os 20 minutos noturnos como prática diária de transformação. Não é teoria, é um protocolo, e protocolos só funcionam quando são aplicados. Então aqui está o seu compromisso de hoje. Volte aos comentários e escreva o desejo que você anotou lá no começo do vídeo. Agora, ao lado dele, escreva: esta noite eu começo. Porque a única diferença entre as pessoas que transformam a vida através dos ensinamentos de Neville e as que apenas os admiram é essa, menos a decisão de começar. Não quando tudo estiver perfeito. Não quando você sentir que está pronto. Esta noite. Com o corpo cansado, com as dúvidas que ainda existem, com a vida como ela está. Você começa esta noite. Se este vídeo chegou até você hoje, não foi por acidente. A consciência que você sempre buscou essa informação. E ela chegou no momento certo. Salve este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal Mentalidade Positiva. Eu sou porque toda semana trazemos conteúdos que vão mais fundo nessa jornada de transformação interna. Nos vemos no próximo vídeo. E que essa noite seja o marco zero da sua nova realidade. Eu sou, e você também é.